Som. Aí. Glória a Deus. Amém? Você compreendeu a peça que você acabou de assistir? Aleluia. Convido você a se colocar de pé. Vamos continuar adorando ao nosso Deus, adorando Ele, que é o único digno de toda adoração, de todo louvor. Amém? Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a nossa adoração nessa noite, Pai. Queremos te entregar a nossa vida para Senhor. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, De um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre autor da salvação. Jesus sobre a morte venceu. Com os meus medos, falhas e temores, Ele enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. A ti, Senhor, nessa noite. A ti. Montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre. Jesus sobre a morte venceu, sobre a morte Ele venceu. Nessa noite nós cantamos, pois o mundo vê brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo, pois o mundo vê brilhar a luz. Nós cantamos nessa noite para a glória do Senhor Jesus. Pois o mundo vê brilhar a luz. Nós cantamos para a glória do Senhor Jesus. Você pode declarar: pois o mundo vê brilhar a luz de Deus. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Pois o mundo vê brilhar a luz. Nós cantamos Senhor Jesus. Você pode declarar assim: pois o mundo vai brilhar. Diz pra Ele nessa noite: para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor.
Essa noite queremos declarar que o Senhor é santo. O Senhor é Santo, santo, santo é o Senhor nosso Deus. Digno de toda honra, de toda Santo, glória. santo, santo é o nosso Deus. Tu és santo, Senhor. Nós te adoramos. Santo, santo, santo. Você pode dizer? Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. E eu te adorarei. Santo, santo. Ele é santo, santo, santo. Se renda a Ele nessa noite. Oh, nós te adoramos, Deus. Ele há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te Adorarei. Eu te adorarei, Senhor. Digno Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro, digno Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Nós cantamos um novo cântico a Ti, Senhor. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Você pode levantar suas mãos e dizer: Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele veio ao nosso encontro. Ele há de vir. Com a criação eu canto Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim. e eu te adorarei. Nós te bendizemos, Senhor Jesus. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, eu te adorarei, Jesus. Nós te adoramos.
teu nome. Adore esse nome, o nome de Jesus. Jesus, o teu nome, Senhor, Jesus, Jesus. Eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego divina, misteriosa, água viva. Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele há de vir, Ele há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Ele está aqui. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu você pode declarar: Santo, Santo, Santo. Declara a noiva do Senhor. E Ele já está neste lugar com louvores ao Rei dos Céus. És tudo para mim. És tudo para mim. E eu te adorarei. Mais uma vez, como um grande coral. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Senhor, nessa noite, com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. és tudo para mim e eu te adorarei. Oh, Santo, 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 Santo és tu. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Nós te adoramos, Pai. Nós te adoramos nessa noite, com tudo que temos, com tudo que somos, Deus. Louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Oh, Senhor. O nosso Deus é um Deus santo. A palavra vai ser ministrada neste momento. Eu queria que você deixasse o seu coração da maneira que está neste momento aberto, para que essa semente que vai ser plantada nessa noite, ela possa gerar raízes e ser uma árvore frutífera nessa noite, para a honra e para a glória de Deus. Você pode dizer mais uma vez? Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Jesus. Ele já está aqui nessa noite, você crê? Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim
Glória a Deus. Você pode se sentar. É muito bom estar aqui com vocês. Uma honra poder compartilhar a palavra. Já são 9h35. Eu vou ser muito breve. Não se preocupem. Mas eu quero agradecer a participação de todos vocês, porque vocês fazem com que a JNI, Distrito Sudeste Paulista, seja real. 60 igrejas nós temos nesse distrito. E vocês estão fazendo acontecer. Eu tenho até que agradecer pela oferta, gente. Nós temos 60 igrejas no distrito. A oferta de hoje que foi levantada foi mais do que as 60 igrejas por mês. Muito obrigado pelo apoio de vocês. E isso vai ser revertido na JNI. Nós vamos fazer mais coisas, porque vocês estão acreditando e vivendo o que é JNI. Então, muito obrigado pela participação de cada um essa noite. E continuem. Temos propósito de oração toda sexta, tem muito mais para acontecer. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Mateus 20, de 1 a 16. E o tema de hoje é tarde demais para ser usado por Deus. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tarde demais para ser usado por Deus. Mateus 20, de 1 a 16. Eu vou ler apenas até o 7. Fala sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Versículo 1. Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa JNI. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa juventude. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor também venha falar aos nossos corações através da Tua palavra. E que esses jovens saiam daqui impactados pela Tua presença, Senhor, e queiram viver a cada dia algo novo de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aqui em Mateus 20, nós vemos a parábola dos trabalhadores, quando eles fazem a comparação com o reino dos céus. Então, eles estavam buscando por trabalhadores. Quando a gente pensa em ser tarde demais para ser usado por Deus, será que alguém já pensou isso? Fala: Deus, não, eu não tenho mais tempo para ser usado por Ti. Olha a minha idade. Quando eu falo jovem, é jovem adolescente, jovem adulto. Então, tá todo mundo incluído. Eu não tenho mais tempo para ser usado por Ti, eu não tenho mais tempo para ir para o teatro, eu não tenho mais tempo para participar da dança, eu não tenho mais tempo para participar do louvor. Ainda mais pensando em jovem. Quando a gente fala em jovem tem tempo hoje em dia? Porque uma das preocupações nossas, não só enquanto líder, mas quanto jovem também, que o jovem não tem tempo. Hoje em dia, o jovem não tem tempo. Eu fico pensando na minha agenda, eu falo: gente, eu preciso ter tempo para buscar a Deus, nós temos que orar, nós temos que conversar, nós temos que ter um relacionamento com Deus, porque nós somos criados para isso. Mas nós falamos que nós não temos tempo para Deus. E aqui, quando a gente pensa em não ter tempo para Deus e sabemos que Ele nos criou para isso e para ter esse relacionamento, se eu for fazer uma comparação, que tempo é dinheiro, que é algo também que a gente fala bastante, né? Aqui, tempo é dinheiro, enfim. Se tempo é dinheiro e nós não temos tempo, nós temos que entender que nós precisamos buscar todas as coisas em Deus e viver em qualquer situação dependendo dEle, tanto do nosso tempo, tanto do nosso dinheiro. Tudo que a gente for fazer, a gente tem que falar para Deus, conversar com Deus. Tudo que eu vou colocar aqui é mais para nós não termos medo de chegarmos a Deus, por mais que pareça uma coisa inútil, por mais que pareça que Deus não... eu não vou falar isso para Deus não, porque Ele não vai me ouvir. Ainda mais quando a gente está falando de tempo, colocar Deus na nossa agenda, nós temos que falar para Ele. O primeiro ponto, quando eu penso em Mateus 20, é colocar Deus na nossa agenda enquanto jovens. Quando a gente fala que a gente não tem tempo para mais nada, nós temos que encontrar um tempo para Deus. É muito importante. Ele só faz as coisas acontecerem quando a gente busca.
Pode acontecer de qualquer maneira, mas quando a gente busca Deus, é a direção de Deus, vai ter frutos. Nós vamos conseguir enxergar que é a mão de Deus que está no negócio. Nós temos, então, que colocar Deus na nossa agenda diária. Em Romanos 10, não precisa nem abrir, 14 e 15 fala: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E ouvirão, se não há quem pregue? Como pregarão, se não foram enviados? Qual é o nosso papel? Qual tem sido o nosso papel enquanto jovens cristãos? Como que o mundo vai ouvir? Quando que os nossos amigos vão ouvir? Quando que os nossos familiares que não são crentes ou pessoas que não acreditam em Cristo vão ouvir se a gente não tem tempo para colocar Deus na nossa agenda e falar do amor dele? E falar do quão bom é estar aqui, do quanto talento ele tem usado e quantos dons ele tem colocado nas nossas mãos, se a gente não for compartilhar isso com as pessoas. Como pregarão se não forem enviados? Para os líderes, se a gente não formar líderes, como que eles vão pregar? Como que eles vão fazer alguma coisa se a gente não fazer o nosso papel? Então nós temos que fazer o nosso papel. Nós temos que colocar Deus na nossa agenda diária. E pensando nisso, em questão de trabalho mesmo, eu falo, olha, eu tenho uma agenda, eu tenho que ter uma agenda, todo mundo tem que ter, né? Mas eu fico lá arriscando, hoje eu vou aqui, hoje eu vou lá, não sei o quê, muita coisa para fazer. Eu falo, Deus, eu tenho muita coisa para fazer, todo mundo tem. Pensa numa rotina, das 9 às 6, segunda a sexta. Sábado vai fazer um cursinho, ou vai estudar idioma, ou vai fazer informática. Depois, sábado à noite, tem encontro de jovens, escola dominical, domingo à noite. Enfim, o tempo está ocupado. Vamos fazendo muita coisa. Eu trabalho também das 9 às 6. Eu falei, Deus, eu moro em Campinas, trabalho em Hortolândia. Se a gente está conversando sobre tempo, eu preciso de tempo. E eu coloquei isso para Deus. E falei, Deus, para mim, Deus abriu essa porta desse emprego para mim. Eu creio nisso. E Ele tem mostrado. Só que nesse trabalho, existe a possibilidade de trabalhar de casa. Eu até comentei isso com o pessoal de Souzas. E se o meu problema é tempo e vai ser resolvido comigo trabalhando de casa, eu falei, eu tenho que falar para Deus que eu preciso de tempo e que vai ser resolvido. Isso ajudaria muito. Eu comecei a orar. Falei, Deus, eu preciso de tempo. Isso me ajudaria. Eu levo 1 hora se eu for de ônibus para chegar lá. Com 2 horas por dia já ganho, né? É um negócio. Coloquei nas mãos do Senhor. Fui falar com o meu gerente que eu queria mudar de departamento, queria ser promovida, enfim. Faz já algum tempo que eu estou nessa empresa, então eu tenho buscado coisas. E em Deus também. Ele falou, Mari, não dá para você mudar, porque na semana uma pessoa tinha feito uma cirurgia de urgência, um outro rapaz tinha saído, a gente já estava -2. Tudo bem que o time tem 20. E eu pedindo para sair, ele falou que ele não tinha justificativa para me mudar de departamento. Só que eu continuei orando. Falei, Deus, o não tem que vir de Deus. Não pode vir do meu gerente. Simplesmente falar, olha, não vai, porque eu vi que ainda não era de Deus o não. Então eu estava buscando e Deus responde às nossas orações. E eu continuei orando, fui falar com uma amiga. Ela falou, Mari, é difícil mesmo. Vai lá e fala com mais pessoas. Então, eu conversei com o meu gerente, perguntei para ele se eu poderia falar com o gerente dele, que é o nosso gerente de segunda linha, para ver, então, o que acontecia. E aí, eu fui falando com mais uns 2 gerentes, e falei, olha, a vaga está lá, porque abriram uma vaga na área que eu queria e para trabalhar de casa. Falei, é minha, né? Se Deus está no negócio, vai ser minha essa vaga. Coloquei para Deus, o gerente falou não, umas 5 vezes, falou que eu não poderia sair. Por fim, de tanto conversar com Deus, a conta que eu estava prestando suporte não vai mais prestar serviço para a empresa que eu trabalho. Então, com a conta saindo, eles tiveram que realocar todo mundo, e eu também. E aí eu pude ir para essa vaga que eu estava conversando com Deus sobre. Então, Deus abriu a porta. E Deus mostrou que Ele abriu a porta. E se dependesse dele falar para uma empresa, olha, sai daqui e vai para lá porque eu vou abençoar todo mundo, Ele vai abençoar todo mundo e Ele vai fazer. Se o seu problema é tempo, fala para Deus qual que é o seu problema. É problema no trabalho? Você precisa de tempo no trabalho? Precisa de tempo nos estudos? Nós temos que conversar com Deus. Antes de fazer qualquer tipo de escolha, antes de escolher qualquer faculdade, antes de escolher qualquer coisa, nós temos que conversar com Deus. Porque aí Ele vai solucionar o nosso problema de tempo. E aí a gente vai conseguir colocar Ele na nossa agenda. E não só isso. Ele tem abençoado de diversas maneiras. Outra coisa, a gente foi almoçar, o Fih estava aqui, a Fer, Dia das Mães, comprar os presentinhos, e a gente falou, beleza, eu sei que o assunto, quando eu cheguei na mesa, era eu. Eles falaram, Mari, como que você consegue? Porque aí você vai viajar para não sei onde, vai viajar para não sei onde, ou você ganha muito bem, ou não sei o que acontece. Eu falei, gente, ganhar muito bem não é, porque eu já conversei com Deus que eu quero ganhar umas 3 vezes mais, assim, para aposentar, né? Já pedi a vaga, então tudo é muito negociado com Deus.
E Ele ouve todas as orações. Falei, gente, é Deus. Como que eu vou para os lugares? É Deus. Aí o Felipe falou assim, Mari, então tá bom. Se o negócio é só falar com Deus, então hora que eu quero ir para Cali. Quando ele falou isso, gente, vocês não acreditam no desespero que eu entrei. Porque assim, eu falo, é Deus, é Deus, é Deus, mas eu estou conversando com Deus, eu sei que Deus já me respondeu e comigo tá certo, né? E quando ele pediu, falou, Mari, hora que eu quero ir para Cali, falei, Deus, Felipe quer ir para Cali. E aí eu estou falando que você é Deus, que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai abençoar, que o Senhor responde todas as orações. E a oração foi bem simples. Eu falei, Deus, por favor, mostre a sua fidelidade, como o Senhor tem sido fiel comigo. Porque se o desejo do coração dele é ir para Cali, e a gente está falando que a gente depende de Ti, abre a porta e faz ele ir para Cali, Deus. Deus respondeu a oração. Passou um tempo, ele recebeu de presente. O irmão dele deu para ele de presente a passagem. Daqui para Bogotá, ele vai pagar só um trecho nacional. Mas caiu para 10% da passagem. Deus, nós resolvemos parar, orar, colocar Deus na nossa agenda, falar, Deus, eu dependo de Ti e eu quero fazer isso, me abençoa. Ele abençoa quando a gente coloca Ele na nossa agenda. Em Salmos 90, 12, diz, ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Deus vai nos ensinar a contar os nossos dias. Deus vai nos ensinar a contar as nossas horas. Deus vai nos ensinar a fazer as nossas escolhas quando nós buscamos Ele. E quando nós falamos que nós não temos tempo para Deus, Ele pode fazer. E é claro que tem um lado da gente buscar, que nós vamos também entrar nesse assunto. Mas fazendo a comparação aqui com a parábola, com o mercado de trabalho hoje em dia. Aqui a gente viu que tinha muito trabalho e poucos trabalhadores. Hoje, aqui no mercado, a gente tem desemprego. A gente encontra um desemprego, não tem vagas. Mas com Deus é totalmente diferente. Há vagas. Deus está lá. Ele está buscando constantemente. Quando a gente olha nos versículos, 1, ele fala, saiu de madrugada. 3, saiu na 3ª hora, umas 9 horas. Depois no 5, perto da hora 6ª e hora 9ª, 12 e 15 horas. E perto da hora 1/10, mais ou menos umas 17 horas. Então, Deus, quando a gente fala do reino dos céus, Ele está buscando pessoas constantemente. É totalmente diferente. Não existe um desemprego ali. Está precisando de pessoas. Existem muitas e muitas vagas. E nós sabemos disso. Nós sabemos que Deus está precisando de pessoas para fazer o que tem que ser feito. E há vagas. Existem vagas. Um detalhe. O dono da casa, ele tinha um administrador. Então, ele tinha quem fosse buscar pessoas para fazer o trabalho, para contratar. Ele tinha quem fosse fazer isso, mas o proprietário foi lá e fez. Deus poderia fazer a mesma coisa. Ele poderia falar, olha, o pessoal não está muito afim de trabalhar não, então eu vou criar uns robozinhos, vou colocar eles para evangelizar, vou fazer as pedras falarem, enfim, eu vou fazer umas coisas porque estamos precisando de muitos trabalhadores. Mas Deus também não faz isso. Ele quer usar a minha e a sua vida. Ele quer que nós sejamos usados em todo o tempo por Ele. Ele quer que a gente abra um tempo na nossa agenda para Ele. Outro ponto. No versículo 3 e 6, a gente vê que eles estavam desocupados. Estavam ociosos na praça e encontrou outros que estavam ociosos. Não estavam se envolvendo com nada. Será que nós, enquanto jovens, a gente faz a mesma coisa com Deus? Ele está lá contratando, precisando de pessoas. Nós sabemos que existe vaga, mas quando a gente olha para o tempo, nós não temos tempo, ou então estamos fazendo nada, simplesmente esperando o tempo passar. Deus querendo usar as nossas vidas e nós estamos ali sentados esperando. E a desculpa que eles deram aqui é porque ninguém o chamou. Quando a gente olha no versículo 7... a pergunta foi feita no 6. Por que estivesse aqui desocupados o dia todo? E no 7, responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Se Deus tem chamado, qual tem sido a nossa resposta para Deus? A gente vira e faz de conta que não foi Deus que falou, que as pessoas não estão nos chamando para participar de alguma coisa, ou tomamos uma outra atitude, fazemos uma outra... Enfim, não queremos nada com Deus. 24 horas do nosso tempo, buscar em todo momento. Será que nós temos usado a mesma resposta que eles deram aqui? Eu estou aqui o dia inteiro, eu estou aqui há tantos anos, eu estou aqui porque ninguém me chamou.
porque ninguém me contratou. E quando a gente pensa no emprego, quando a gente quer uma vaga, a gente vai lá e faz o nosso currículo, vai lá e entrega, vai lá e participa de uma entrevista. E a mesma coisa no reino dos céus. Pode ser que alguém não te convidou? Pode ser. Pode ser que alguém não tenha te chamado até hoje? Pode ser. Faça o seu currículo. E não precisa ter lá, olha, eu falo 20 idiomas, eu já trabalhei aqui, porque com Deus também é diferente no reino dos céus. Ele quer te usar da maneira que Ele te criou. Ele quer te usar com a sua personalidade, Ele quer te usar com o seu temperamento, Ele quer te usar com os dons e talentos que Ele te deu. Ele já te conhece. Ele só está esperando você abrir o seu coração e falar, Deus, eu quero você na minha agenda. Deus, eu estou aqui, esse é o meu currículo. E entregar para Ele, porque ainda há tempo, ainda há vagas. Deus, Ele chama a todo momento. E é maravilhoso ver Ele usando as nossas vidas. Ver Ele fazendo grandes coisas no meio dos jovens. Nós temos que viver essas coisas enquanto jovens. Porque nós temos muito mais força, muito mais vigor. Por que nós vamos ficar parados esperando o tempo passar? Aí vai chegar nos 60, 70, 80. Talvez não vai dar para ficar correndo também tanto tempo. Nós temos que usar as forças que Deus nos deu agora. Servi-lo com disposição de coração. Então, o primeiro ponto, colocar Deus na nossa agenda diária. Outro ponto, ter disposição de coração. Entender o convite e simplesmente estar disposto. Entender e simplesmente falar, não, Deus, eu sei, então, meu problema é esse, eu coloco nas tuas mãos, Deus vai resolver, Ele vai mostrar, Ele vai responder, e nós vamos ser usados. Mas nós temos que estar dispostos a ser contratados por Ele. Tem que haver uma disposição. Porque enquanto a gente ficar esperando o tempo passar, vai passar das 5 da tarde, vai passar das 6, vai passar das 7, e Ele vai continuar chamando. Se não houver uma disposição no nosso coração, não vai fazer diferença. Porque Ele não vai arrombar. Por isso que não vai fazer diferença. Em Jeremias 29, do 11 ao 14, fala, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração, e serei achados de vós, diz o Senhor. São coisas que nós temos que viver. A gente vê hoje nas igrejas, a gente vê hoje dentro do nosso meio, da JNI, na nossa juventude, que nós não temos buscado ter um relacionamento com Deus e colocado coisas mais simples para Deus. Nós temos que colocar todas as coisas para Deus. Não só o que a gente acha, não, isso aqui é impossível. Então, como Deus é o Deus do impossível, eu vou colocar isso para Deus. Deus é mais, além de ser o Deus do impossível. Ele quer usar as nossas vidas e Ele quer fazer grandes coisas através da gente. Esse é o ponto principal. É o que nós temos que aprender a acreditar nele e colocar detalhes para Deus. Quando a gente passar a colocar detalhes, Ele vai ter totalmente autonomia para trabalhar nas nossas vidas e direcionar todas as coisas e nos ajudar em todas as decisões. E o terceiro ponto e o mais importante, saber que nunca é tarde para ser usado por Deus. Aqui no mundo, a gente pode ver que as pessoas falam, olha, é tarde porque você já passou da faixa etária ou da idade de se arrumar um emprego, né? Então, pode esquecer que é tarde. Ou então, começou uma faculdade, depois de tantos anos não dá mais. Se esse é o seu sonho, esquece que é tarde de você começar a sua faculdade. Ou então, se você não se veste de tal maneira, ou não tem um padrão de beleza esperado e tal, esquece que também é tarde para você. Nem vai, porque você não vai conseguir coisa alguma. Essas não são as palavras de Deus. E eu não encontro nenhuma dessas coisas na Bíblia. Deus trabalha com as nossas vidas de uma maneira totalmente diferente. Mesmo que as pessoas falam para a gente, olha, é tarde para você realizar um sonho. É tarde para você sair do pecado, viu? Já entrou? Continua. É tarde. Por que vai sair? Ou é tarde para parar de beber, tarde para parar de fumar, tarde para parar de se prostituir, tarde para parar de mentir. É tarde. Pode continuar que é tarde. Ou então é tarde para pedir perdão para Deus, tarde para voltar para os braços dele, tarde para voltar para os cuidados dele. Isso não é uma verdade. Isso não é algo que a gente tem que acreditar. Isso não é algo que a gente tem que viver. Aí sim nós estamos perdendo tempo. Aí sim nós estamos deixando de viver coisas que Deus quer que a gente viva, quando a gente começa a acreditar nessas coisas. E a notícia
mais importante que eu quero deixar para vocês é que não é tarde. Nunca é tarde para a gente voltar para os braços do Senhor. Nunca é tarde para a gente ser usado por Deus. Nunca é tarde para a gente ver os milagres. Nunca é tarde para Deus dar visões. Nunca é tarde para Deus usar um jovem, um adolescente, um jovem adulto. Nunca é tarde para Deus usar a sua vida. Não é tarde. Não acredite nessas coisas, porque não é tarde. Apocalipse 3:20 diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Deus tem estado à porta. Deus tem buscado pessoas. Deus tem batido e tem querido, Ele tem o desejo de entrar nos nossos corações. Quando a gente vê nos finais, nos versículos de 8 a 16, é que Ele está chamando os trabalhadores e Ele vai então fazer o pagamento, que é algo que o mundo também não consegue entender. Porque aí eles falaram, olha, o pagamento, como que você vai pagar o mesmo tanto para mim, que comecei às 9 da manhã ou de madrugada, para a pessoa que começou às 5 da tarde? Deus, Ele faz o que Ele quer. Deus, Ele tem poder para todas as coisas. E quando Ele fala no versículo 15, porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Deus é bom. Por isso que nunca é tarde. Porque Deus quer fazer grandes coisas, por isso que não é tarde. Porque Deus quer usar a sua e a minha vida, por isso que não é tarde para ser usado por Deus. Para viver grandes coisas com Deus. E o que Ele quer ver então? É a gente colocar Deus na nossa agenda diária. A gente está disposto de todo o coração a falar, Deus, os meus problemas são esses, então é contigo. Se a minha falta de tempo é por causa disso, é contigo. Disposição de coração e entender que o nosso Deus é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que te ama. O nosso Deus é um Deus que perdoa. O nosso Deus é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. O nosso Deus é um Deus que quer realizar o desejo do seu coração. E eu acredito nesse Deus. Você tem que acreditar nesse Deus se você não acredita ainda. Coloque detalhes para Deus, porque Ele vai fazer acontecer, porque Ele é Deus. Ele se alegra quando nós estamos aqui. Ele se alegra de ver que coisas têm acontecido, milagres têm acontecido, e nós vamos lá glorificar o nome dEle. Então Ele faz, Ele cumpre com as suas promessas. Ele quer trocar também o nosso fardo quando a gente fala em tempo. Ah, eu não tenho tempo, está tudo muito corrido, eu não consigo, e não sei o quê, eu não consigo mais. Está muito pesado? Nós temos um Deus que pode trocar esse fardo. E é algo que a gente tem que viver e acreditar, porque Ele faz muito mais do que a gente pode imaginar. Em Mateus 11:30 diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E quando fala de satisfazer os desejos do nosso coração, no versículo 5 de Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. São promessas de Deus, coisas que nós temos que viver nele. Nós temos que entregar todas as coisas para Ele. E o mais Ele vai fazer, em nome de Jesus. Ele quer continuar vendo a gente na presença dEle, tendo tempo para Ele, resolvendo todas as coisas com Ele, por Ele, para Ele. Esse é o desejo do coração de Deus. Que a gente aumente o nosso relacionamento com Ele. Que a gente aumente o nosso tempo com Ele. Que a gente pare, sim, quantos minutos forem para orar e colocar as coisas para Ele. E Ele vai direcionar. Enquanto jovens, nós temos tantas decisões para tomar e às vezes as coisas não dão certo porque nós não paramos nem um segundo, nem um minuto para Deus e falar, Deus, o que eu faço agora? Deus, para onde eu vou agora? Deus, qual é a melhor decisão a tomar? E é isso que Ele espera de nós essa noite. Deus quer que a gente faça a melhor das decisões. Eu quero que fique no seu coração que não é tarde para ser usado por Deus, em nome de Jesus. Se você acha que é tarde, não é tarde para ser usado por Deus. Coloque todas as coisas na mão dEle. E o mais Ele vai fazer. O mais Ele vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de orar com vocês. Gostaria de convidar o pastor Paulo, né, que está aqui, nosso pastor da região, para orar. Mas que você pense nisso. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Se você ainda não colocou Ele na sua agenda, coloque Ele na sua agenda. Porque Ele vai fazer grandes coisas. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos orar.
É interessante que o dono da vinha saiu às 5 horas da tarde para pegar aqueles que ainda não tinham trabalhado. Eu gosto de pensar assim com Deus, porque 1 minuto para Deus é o suficiente para mudar a história de qualquer pessoa. Eu creio nisso. Eu creio que tem histórias diversas aqui dentro, que basta 1 segundo só de Deus para tocar na sua vida e mudar a sua vida, a sua história. Talvez você chegou pensando em alguma coisa. São jovens. Eu também sou jovem. E tenho esperança sempre de que Deus pode sempre fazer algo na minha vida, como fez para esses últimos que chegaram até lá. Talvez não trabalharam o suficiente, mas para Deus foi suficiente para abençoá-los. E Deus quer te abençoar nessa noite. Palavra abençoada de tempo. Tempo é muito complicado para aqueles que não saibam administrar. Mas eu creio que tem bastante jovem aqui que quer administrar seu tempo, amém? Que quer aprender a administrar esse tempo para com Deus. Então, se você quer uma oração nesse sentido, olha, eu estou passando bastante dificuldade, eu não consigo separar tempo para o Senhor. Eu queria aprender. Se você quer aprender, então você já ouviu como que deve ser feito. Se você quer uma oração nesse sentido, vem até aqui à frente. Eu acho que a Mari pregou nesse sentido. Todos nós precisamos de tempo para com Deus. 1 minuto seu talvez não é suficiente. Talvez você tenha que melhorar. Talvez você levanta de manhã, meu irmão, que é o tempo que Deus está dando para você, e você não ora. Tempo é complicado, mas ele pode ser uma grande diferença na minha vida e na tua vida. Aproveite agora então esse tempo que Deus está dando para você. Vem até aqui à frente e orar: Senhor, eu preciso da tua ajuda. É um tempo que Deus tem para você. É um tempo que Deus quer agora para você. Talvez você fez propósito seguinte, meu irmão: olha, eu quero tirar 1 hora por dia para orar para Deus, e você falhou, mas talvez agora é a hora do tempo. Agora é a hora de você reforçar aquilo que você fez com Deus. Talvez, Senhor, eu queria orar meia hora e você parou, mas ainda é tempo. Lembra-se, Deus chegou, o dono da vinha chegou no final do tempo e conseguiu arrumar ainda alguns trabalhadores. Deus está aqui e talvez ainda há tempo dele arrumar jovens cheios do Espírito Santo, jovens que querem ter compromisso com Deus. Ainda é tempo de você transformar meia hora em 1 hora. Talvez você tenha esse propósito: Senhor, eu quero transformar meus 10 minutos em 40 minutos. Venha, ainda é tempo. Eu quero transformar meus 2 horas em 3 horas. Venha, ainda é tempo. É tempo ainda, jovem. Venha. Eu quero transformar meus 5 minutos em 1 hora, Senhor. Eu quero dar o meu melhor. Ainda é tempo. Talvez dentro de você diz: falhei. Mas para o coração de Deus, Ele diz: ainda é tempo de eu consertar a tua falha. O que você está fazendo aí, irmão? Venha até aqui à frente. Aceita esse desafio. É um desafio para você. Tempo. Então venha. Pegue no braço do irmão aí. Talvez você fique vendo ele dentro da sua igreja. Talvez ele é um homem de Deus, mas tem falhado. Pega na mão dele, esse jovem, traga ele aqui. Você, olha, eu vejo que você tem buscado a Deus. Eu vejo que você tem falado com Deus. Mas eu sinto que às vezes você falha. Vamos lá comigo. Eu quero te ajudar. Vamos lá. Vem até aqui à frente, irmão. Vem até aqui à frente. Pega na mão dessa irmã. Pega na mão dela. Olha, eu conheço você há tanto tempo. Eu conheço você há tanto tempo. Eu vejo que você luta contra esse tempo de oração. Eu vejo que você não consegue. Eu quero te ajudar. Eu quero ser teu parceiro. Eu quero ser tua parceira. Vem cá. Pega ele na mão. Traga até aqui. Ajude ela. Ajude ele a orar, irmão. Nós podemos ser amigos de tanto tempo, mas não somos amigos de oração. Falhamos. Tem um irmão que quer aprender a orar com você, sabia? Tem um jovem que precisa aprender a orar com você. Pega ele na mão. Traga ele até aqui. Ainda é tempo. Ainda é tempo. Feche teus olhos. Escuta, vocês que estão aqui, feche teus olhos.
Isso me leva mais perto. E quem está aqui à frente quiser subir um pouco mais, pode subir. Pode vir até mais, para os que estão lá atrás subirem mais para frente também. Pode vir até aqui à frente, não tem problema nenhum não, irmão. Não tem problema nenhum, aqui é o altar do Senhor. Você tem liberdade. Os que estão lá atrás pode vir mais para frente. E vocês que estão aqui na frente vieram falar com Deus aqui. Fecha teus olhos. Comece a falar com o Senhor, com o papai. Comece a falar com o teu pai, o nosso Deus. Pai querido, eu quero te agradecer pela tua palavra. Tempo é uma coisa muito importante para nós, mas talvez nós damos a devida atenção a ele. Tempo para o Senhor é algo fantástico, Pai. O Senhor com 1 minuto só pode usar um jovem aqui a pregar a tua palavra e salvar uma vida. Imagina o que tu não podes fazer com um jovem que quer fazer isso durante 1 hora. Apenas 1 minuto tu usa um jovem aqui para realizar a tua obra. Agora imagine se esse jovem dá 1 hora do teu tempo para o Senhor. O que o Senhor não faz na vida desses meninos? São meninos fantásticos, Senhor. São jovens abençoados, meu Pai. Eles estão aqui, Senhor, porque querem ter compromisso contigo. Saíram das suas casas, separaram esse tempo para o Senhor. Estamos aqui mais ou menos umas 2h30, mas ainda é tempo do Senhor usar a cada um de nós. Senhor, olha para cada um deles. Quem são eles? Talvez muitos dizem, quem são eles? O inimigo talvez diz, quem são esses jovens? O diabo talvez sussurra nos ouvidos, quem é você? Escute, deixa Deus sussurrar no teu ouvido nesse momento. Olha, você é meu. Eu comprei você com meu sangue. O meu sangue correu sobre tua vida. E eu quero usar você como um vaso de honra, jovem. Você é um vaso de honra.